Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Cumprimento todos os presentes. Um cumprimento especial para o Dr. Jorge Carvalheira, diretor dos Recursos Humanos do CCB, que é hoje a pessoa convidada para a nossa audição. Seja bem-vindo à Assembleia da República e muito obrigada pela sua disponibilidade para vir. E vamos então começar com esta audição sobre a exoneração da Presidente da Fundação CCB, Francisca Carneiro Fernandes. E, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Reis. Faça favor. Muito boa tarde, Sra. Presidente. Muito boa tarde ao nosso convidado, Dr. Jorge Carvalheira. E começava por enquadrar as questões que vou fazer, no fundo, referindo-me à polémica da exoneração da anterior Presidente do Conselho de Administração, porque é disso que estamos a tratar. Estamos a cuidar da sua exoneração e das razões pela sua exoneração e, pelos vistos, porque está vedado ao 24º Governo e estaria vedado politicamente à Sra. Ministra da Cultura que ela fizesse aquilo que os seus antecessores também fizeram, que é de promover alterações na gestão de uma instituição cultural em linha e de acordo com o programa do 24º Governo. Ora, e uma vez que uma parte dos partidos e das bancadas aqui entendeu que esta era uma fronteira que a Sra. Ministra estaria diminuída e não poderia, portanto, ela própria e o Governo não poderia agir, estamos todos aqui. E então, os vários partidos políticos entenderam chamar pessoas para aquilatar desta questão, transformando, portanto, no fundo, para inquirir os atos da Sra. Ministra, mas já agora vamos então descobrir toda a verdade. Acontece que a anterior Presidente do Conselho de Administração faz um conjunto de alegações e de intervenções, em que basicamente o que ela se refere que encontrou práticas de gestão muito erradas. A Comissão de Trabalhadores, tomando as suas dores, vem dizer que praticamente traçaram um cenário de horror anterior a ela, portanto, antes eram as trevas, agora depois passou a haver a paz e a harmonia laboral, onde antes existia bullying, assédio, opressão das chefias intermédias, passou a haver finalmente uma harmonia e finalmente uma alegria no trabalho, e isso depois deixarei para a segunda audição sobre a alegria no trabalho. E, portanto, a questão que lhe coloco, sob o ponto de vista dos recursos humanos e da gestão dos recursos humanos que o Sr. Doutor estava incumbido de fazer, obviamente poupando o Sr. Doutor a apreciações de caráter genérico que não lhe competem, obviamente, sobre decisões da tutela, sobre decisões da sua chefia, da sua administração, era em que pode qualificar este alegado amadorismo na gestão do CCB, porque é assim que é reportado no boletim oficioso da esquerda cultural em Portugal, o Público, o Jornal Público. Como é que se refere a essa questão? Nomeadamente sobre o sistema de avaliação e de gestão de desempenho. Ora, o sistema de avaliação e de gestão de desempenho tem calendários, tem métricas. A doutora Francisca introduziu melhorias, portanto, nessas métricas, exigências novas nesse calendário, as coisas passaram a estar melhor. Já agora também, há a alegação de que os aumentos salariais, a política de aumentos salariais naquela casa eram de casuística e discricionária. Era assim? Não era assim? Alegando também que a tabela salarial estava congelada há 15 anos. O que parece, e que quem ler a entrevista, parece que as pessoas desde 2009 não recebiam aumentos, não recebiam atualizações salariais. E é o que está escrito nesta entrevista. É o que está escrito, que desde 2009 havia uma tabela salarial congelada. E, portanto, também para se reportar essa questão. E, já agora, por fim, como é que qualifica a questão da alegação de mau ambiente laboral que existiria
e se esse mau ambiente laboral lhe é reportado, porque uma das funções, o mau ambiente laboral, tem que ter, naturalmente, instrumentos de reporte, faz parte da legislação e das boas práticas de qualquer instituição. Porque se é assim, de facto, eu estou preocupado, isso está preocupado, e assim, de facto, também quero perceber as grandes melhorias de gestão da doutora Francisca Carneiro Fernandes, que será útil para todos, até para instituições semelhantes. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Em nome do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra a Sra. Deputada Sofia Andrade. Faça favor. Muito obrigada, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Quero, em nome do Partido Socialista, saudar o Dr. Jorge Carvalheira, agradecer a sua presença nesta audição. E o motivo que nos traz esta audição prende-se com esta decisão do Governo, através do Ministério da Cultura, de exonerar a Sra. Presidente do Conselho de Administração do CCB. E esta exoneração, como refere, aliás, em muitos requerimentos, originou um conjunto de reações e, sobretudo, pelo facto de que não foi acompanhada de nenhuma justificação que nós possamos compreender, a não ser a declaração que a Sra. Ministra fez sobre a necessidade de haver um novo ciclo na vida cultural portuguesa ou na necessidade de dar um novo rumo ao CCB. E estas declarações seriam compreensíveis se a Sra. Ministra nos dissesse, afinal, qual é este novo rumo, qual é este plano de ação que ela tem delineado para o CCB, mas este não é o caso. E, portanto, sendo que a origem desta decisão, a exoneração da Sra. Presidente do CCB, é uma decisão política, nós entendemos que cabe ao Governo e, concretamente, à Sra. Ministra da Cultura, prestar as devidas satisfações pelos atos que praticou. Nós temos vindo a realizar um conjunto de audições aqui em sede da Comissão de Cultura, muitas pedidas também pelo Partido Social Democrata, mas que, na verdade, visam retirar o foco daquilo que é essencial. E para nós o essencial é, repito, perceber o que a Sra. Ministra pretende com este novo ciclo, este novo rumo para a cultura e para o CCB. E não quero com isto dizer que as considerações que Vossa Excelência nos possa aqui apresentar não sejam importantes, porque nós não desvalorizamos o trabalho e o conhecimento que tem sobre o funcionamento do CCB. Agora, certamente não é Vossa Excelência que vai poder justificar a ação do Governo. E este é, aliás, um entendimento que é tido por todas as entidades e por todas as personalidades que por aqui têm passado, porque quando questionamos sobre este processo de exoneração da antiga Presidente do CCB, dizem que não têm conhecimento ou envolvimento no processo, o que nós percebemos. E, tendo em conta este entendimento, e uma vez que temos cá o Dr. Jorge Carvalheira, nós temos então algumas considerações, alguns esclarecimentos no âmbito daquelas que são efetivamente as suas funções dentro do CCB. Uma questão que tem sido muito falada têm sido as questões inerentes à contratação da doutora Aida Tavares. E sobre isto eu quero questionar o seguinte. Nós sabemos que o salário e em termos de possível indemnização que estão previstos no contrato da comissão da doutora Aida Tavares são públicos. O que pergunto é se este tipo de contrato é ou não igual a outros casos que possam existir, nomeadamente outra diretora artística, doutora Núria Enguita. Pergunto-lhe também se, na altura em que foram agizados estes contratos, se é ou não verdade que houve uma alteração na orgânica contratual. O que é que eu quero com isto dizer? Inicialmente, quando havia uma indenização, eram pagos todos os anos em que esse contrato não fosse efetivado, e o que lhe pergunto é se, com a doutora Francisca, houve uma alteração deste processo e se limitamos a um ano o valor a receber em caso de rescisão contratual. E já agora, porque falamos do contrato, gostaria também de perceber, e importa aqui definir, se existem outros diretores do CCB que foram admitidos sem concurso, ou seja, em contratos de comissão de serviços. Se este é um caso único ou se efetivamente existem outros casos que nos possa aqui indicar. Ainda sobre a questão dos recursos humanos, foi tornado público a existência de algumas queixas formuladas por colaboradores do CCB sobre o ambiente de trabalho. E, em primeiro lugar, pergunto-lhe se tem efetivamente conhecimento desta situação e, se sim, qual era o acompanhamento, qual era o seguimento que estas questões tiveram, quer seja pelos recursos humanos, quer seja pela própria administração.
Ainda assim, contudo, numa carta aberta assinada pela Comissão de Trabalhadores da Fundação do Centro Cultural de Belém, é transmitido que a anterior administração contribuiu para uma gestão mais eficaz e integrada das equipas. E, portanto, em face desta carta, que foi tornada pública, peço-lhe que nos fale também sobre como era este ambiente laboral no CCB, como é que era feita esta articulação entre os trabalhadores e os seus representantes, nomeadamente os delegados sindicais, a Comissão de Trabalhadores e o Conselho de Administração. E termino reiterando aquilo que já disse no início. Nós tomaremos em boa nota todas as informações, todos os esclarecimentos que aqui nos possa prestar. Contudo, este processo foi explotado por uma decisão tomada a nível do Governo e é nesse domínio que persistem as nossas dúvidas quanto ao futuro do CCB. E, portanto, também do futuro do CCB, é fundamental que a Sra. Ministra deixe de usar subterfúgios, deixe de esconder e diga efetivamente ao que vem e que diga claramente qual é o novo rumo que pretende definir, seja para a cultura, seja para esta instituição. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Carvalho. Faça favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Jorge Carvalheira, agradecendo estar aqui hoje para responder a algumas questões sobre esta temática, que, entretanto, já foi aqui apresentada, portanto, não vale a pena estar a fazer aqui uma nota introdutória, vou passar diretamente às perguntas. E perguntava-lhe se, em termos de gestão de recursos humanos, se considera que uma diretora artística de um cargo recém-criado, se ao ferir quase tanto como a Presidente do CCB, se acha que é uma gestão correta de uma instituição como o CCB. Perguntar-lhe também se outros diretores artísticos de outros departamentos têm salários semelhantes, se esta é uma prática dentro do CCB. E também se, com a chegada da doutora Aida Tavares, com a criação de uma posição diretamente para ela e com este salário que já aqui referi, se tem ideia, se sabe se se criou algum tipo de celeuma entre os trabalhadores dentro do CCB. E como diretor do Departamento de Recursos Humanos, pergunto-lhe como é que viu o anúncio feito de aumentos salariais, apesar do parecer desfavorável que tinha sido dado pela administração. E coloco-lhe estas questões porque uma das justificações que a Ministra da Cultura deu para a exoneração da doutora Francisca Carneiro Fernandes foi precisamente erros de gestão, incluindo questões salariais. Depois, queria também perceber, porque foi aqui dito que ou seja, a doutora Aida Tavares disse-nos que quando chegou ao CCB que o ambiente laboral era difícil. Por sua vez, a Comissão de Trabalhadores contestou a exoneração da doutora Francisca Carneiro Fernandes, desfazendo-se em elogios à anterior Presidente do CCB, mas, ao mesmo tempo, e aqui nesta comissão, o Diretor de Edifícios e Instalações Técnicas do CCB disse-nos que sempre houve uma relação franca e fácil entre todos os trabalhadores no CCB, mas que o trabalho com a doutora Francisca Carneiro Fernandes foi caracterizado por falta de diálogo. E deixei ainda o apontamento para as palavras da Ministra da Cultura, também preferidas em âmbito de comissão, que disse que o anterior Ministro, Pedro Adão e Silva, tinha levado a cabo um verdadeiro assalto ao poder no CCB. E, posto isto, as perguntas que lhe coloco para terminar é se, ao longo do seu percurso no CCB, se apercebeu desta existência de assaltos ao poder, como disse a Sra. Ministra, como é que caracteriza o ambiente laboral no CCB, se melhorou, se piorou, ou se manteve exatamente na mesma com a chegada da doutora Francisca Carneiro Fernandes. Como descreve a sua relação com a ex-presidente do CCB e, na sua opinião, e para terminar, se considera, face àquilo que é a sua experiência em gestão de recursos humanos, se considera que a Ministra teve ou não razão para exonerar Francisca Carneiro Fernandes. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder a estas perguntas formuladas em nome de 3 grupos parlamentares, tem a palavra o Dr. Jorge Carvalheira e dispõe de até 15 minutos. Faça favor.
Boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Muito obrigado. Obrigado pelas questões. Começo por falar sobre a questão do ambiente de trabalho, foi focado pelos três partidos. Portanto, um pouco resumo o que era o ambiente de trabalho antes e depois da entrada da doutora Francisca. São estilos de liderança diferentes. Uns preferem de uma forma, outros preferem de outra. Portanto, uns são mais eficazes que outros, mas não há propriamente um estilo perfeito. Sobre questões também sobre os aumentos salariais, antes de ir aos aumentos salariais, respondendo aqui ao Sr. Deputado do PSD relativamente ao sistema de gestão de desempenho. Portanto, o sistema de gestão de desempenho foi colocado em pausa, digamos assim, em 2010 e foi retomado em 2019. Um novo sistema que aos poucos, desde 2019, tem-se vindo a melhorar. Não está perfeito, tem os seus calendários que têm sido um bocadinho protelados a essas mesmas datas. Muito ano passado também por a chegada do novo Presidente e conhecer todos os meandros do sistema, mas é um sistema que está em vigor e que vai continuar a estar. Relativamente aos aumentos salariais, um bocadinho mais também para esclarecimento, portanto, houve aumentos nos últimos anos, para além da atualização da grelha, que se referiu aqui, já se referiu aqui em outras audições de 2009. Portanto, houve primeiro em 2020 uma atualização para todos os trabalhadores de um escalão na grelha, muito pela vicissitude da suspensão do sistema de gestão de desempenho desde 2010, que, como eu disse, já foi ativado agora em 2019, e desde 2020 para cá, também pela via do SGD, portanto, do sistema de gestão de desempenho, os colaboradores estão a ser promovidos pela sua meritocracia. Como eu disse, é um SGD que carece de melhorias e que a Direção de Recursos Humanos tem trabalhado em diversas propostas a fim de ser melhorado. Relativamente à grelha, realmente a grelha, a tabela salarial, não era atualizada desde 2009, não com isto que não tivesse havido aumentos, como expliquei. Portanto, ela foi atualizada no início de 2024, com atualizações diferentes em determinados níveis, de 3%, 2% e 1%, ou seja, os salários mais baixos tiveram um aumento de 3%, aos mais altos que tiveram apenas 1%. Relativamente à contratação da doutora Aida Tavares e relativamente ao contrato da doutora Aida Tavares, sim, é igual ao da doutora Núria, diretora artística do museu. Relativamente a esta limitação do ano que me perguntou a Sra. Deputada do PS, portanto, um pouco porque é que esta nova gerência, portanto, acabou por ser um contrato, uma comissão de serviço por 4 anos. Isto é uma ideia do anterior Conselho de Administração, presidido pela doutora Francisca, portanto, 4 anos que seria um mínimo para o diretor artístico repensar e apresentar a nova proposta de oferta cultural. A indemnização de um ano, como o próprio nome indica, serve para indemnizar o trabalhador que aceita trabalhar com a Fundação, com a expectativa, claro, inicial de cumprir esses 4 anos. Quero dar ressalva também, porque foi perguntado relativamente a outros diretores, este contrato de comissão de serviço difere dos restantes diretores, que têm um período de 3 anos de comissão, mas não têm qualquer indemnização se o contrato for denunciado pela entidade empregadora. Explico. Tem direito apenas à diferença mensal entre o salário de diretor e o seu lugar de recuo, que, portanto, os outros diretores têm contrato individual a tempo indeterminado com a Fundação. Portanto, em caso de denúncia da sua comissão de serviço, tem direito a receber a diferença entre o salário de diretor para, neste caso, técnico superior, que é o que tem no contrato, e apenas pelo tempo de faltar desses 3 anos.
Falou-se aqui também muito, já está, queixas sobre o ambiente de trabalho, relação entre Comissão de Trabalhadores, sindicato, portanto, a ponte, muitas das vezes, esta ponte entre essas denúncias ou quando ocorrem sobre alegados abusos das hierarquias, como foi falado, muitas vezes essa ponte era feita pela Direção de Recursos Humanos, que, evidentemente, articula com o Conselho de Administração todos os temas e eram levados à análise e a decisão sobre os factos. É importante referir que muitos destes casos foram resolvidos pela própria Direção de Recursos Humanos, sem necessária intervenção direta do Conselho de Administração, que apenas tinham conhecimento de factos, dos factos por reporte posterior. Relativamente à questão da relação, minha relação com a doutora Francisca, posso dizer é que, tendo a doutora Francisca o pelouro da Direção de Recursos Humanos, trabalhámos muito perto, discutimos assuntos muito ao detalhe, nem sempre estivemos de acordo, mas faz parte de quem quer trazer mais valias para a gestão de recursos humanos da Fundação Centro Cultural de Belém. Penso que já toquei os assuntos todos. Somente já está, a calendarização já está. Sobre os outros trabalhadores que tenham entrado sem concurso ou não, os diretores, explicar que na Fundação Centro Cultural de Belém nós não temos propriamente concursos, não somos funcionários públicos. Para determinadas posições são abertos processos de recrutamento para as pessoas se candidatarem, ou é contactada uma empresa especializada em recrutamento para o fazer. Todos os diretores, portanto, eu estou, no meu caso, falo do meu caso, que os meus colegas já cá estiveram e falaram sobre o deles. Do meu caso, eu entrei na Fundação Centro Cultural de Belém em 2019, de um concurso de uma empresa especializada, no meu caso foi a Michael Page. Tive 3 fases de concurso, onde incluiu a entrevista curricular, prova escrita e, por fim, uma entrevista final com o Conselho de Administração. Por fim, queria deixar aqui só uma mensagem, que aproveito tanto este espaço que respira cultura e história para falar sobre a Direção de Recursos Humanos da Fundação Centro Cultural de Belém. Somos mais do que um departamento. Somos uma direção que impulsiona o nosso capital humano, o alicerce sobre o qual construímos o nosso legado cultural. A nossa missão transcende a gestão das pessoas, ela entrelaça-se com a alma da nossa instituição, promovendo um ambiente de trabalho onde a paixão pela cultura se encontra com o desenvolvimento profissional. Gostaria de fazer um parênteses para reconhecer a equipa extraordinária que tenho o privilégio de liderar. Ana Paz, Carla Pinto, Érica Pereira e Isabel Dionísio. Cada uma é um pilar fundamental da nossa direção. Agradeço a dedicação, o conhecimento e o entusiasmo que trazem para o trabalho todos os dias. São prova de que o trabalho em equipa, a colaboração e o respeito mútuo são os ingredientes essenciais para o sucesso. Juntos, cultivamos um ambiente de trabalho que valoriza a diversidade, a inclusão e a igualdade de oportunidades. Acreditamos que a pluralidade de ideias, as experiências, enriquece a nossa instituição e nos permite oferecer o melhor de cada um de nós. A nossa atuação pauta-se por valores que ecoam a missão da nossa instituição cultural. Acreditamos na ética, na transparência e na responsabilidade social como pilares da nossa gestão. Buscamos incessantemente a excelência em tudo o que fazemos, desde o processamento de salários, ao recrutamento e seleção, até ao desenvolvimento de programas de formação profissional e avaliação de desempenho. Temos a convicção de que o nosso papel vai além de simplesmente cumprir as obrigações laborais. Queremos ser agentes de transformação, promovendo o crescimento pessoal e profissional de cada trabalhador. Queremos que cada um se sinta parte de algo maior, que tenha orgulho de fazer parte desta grande equipa que é a Fundação Centro Cultural de Belém.
e que encontre aqui um espaço para desenvolver todo o seu potencial. A nossa instituição cultural é um tesouro que precisa ser cuidado e preservado, e nós, na Direção de Recursos Humanos, temos a responsabilidade de garantir que as pessoas que se dedicam as suas vidas a esta missão tenham as condições ideais para prosperar. Todos os trabalhadores desta instituição têm a nossa confiança e o nosso apoio. Reafirmo o nosso compromisso de continuarmos a trabalhar com paixão e dedicação para construir um futuro cada vez mais promissor para a nossa instituição cultural. Independentemente das notícias que têm vindo a lume, continuamos focados na missão e valores desta grande instituição ao serviço da cultura portuguesa. Obrigado. Muito obrigada. Chegamos ao fim desta audição. Reitero os agradecimentos ao Dr. Jorge Carvalheira, não apenas pela presença, mas também pelos esclarecimentos que prestou, e desejo-lhe as maiores felicidades. Nós vamos depois continuar com a próxima audição.